aqui. Então vocês valorizam o que eu trouxe aqui. Meu filho de 4 aninhos, o Will, ele, que isso, mãe, é meu? Eu falei, não, filhinho, eu tô com uma ideia. Não, aí ele trocou, eu queria trazer o menor, eu peguei esse, que ele gosta de um outro barco, mais que o outro. Mas eu vou explicar por que eu comecei mostrando esse barco, tá? Hoje nós vamos estar conversando com a Aline Gons. Ela é fundadora de um ministério, uma missão linda para as mulheres que eu tive a honra de conhecer aqui na Flórida, em Miami. Eu fui até Miami, chama Mulheres com Propósito. Uma missão linda e além, né, de ser mãe, de ser uma líder. Meu microfone, gente, peraí. Vocês estavam me ouvindo? Tá sem áudio? Ai, gente, eu esqueci isso aqui, doidas. Pera lá. O áudio tá péssimo. Alô, alô, Marciano. Ouviu aí? Tá bom agora? Tá bom? Gente, tá bom agora? Hã? Melhorou? Faz assim, ó, isso é vida real. Ah, gente, esqueci disso aqui. Deixou isso caído. Então, gente, vou voltar tudo de novo. Porque eu comecei com esse barco aqui que eu roubei do meu filho de 4 anos, que ele brigou comigo, mas eu vou explicar por que eu trouxe esse barco, tá? E hoje nós vamos estar tendo a nossa live Doidas por Deus, mulheres que revolucionaram suas vidas através da fé, com a Aline Gons, que ela é fundadora de um ministério, uma missão para as mulheres que eu tive a honra de conhecer aqui em Miami, chamado Mulheres de Propósito, tá? E nós vamos estar falando com a mãe, nós vamos estar falando com a mulher, com a líder, com a entrepreneur e também com a esposa do Emerson, que foi capitão da seleção brasileira. Todos nós conhecemos ele como o grande jogador, né? Que encantou, que nos fez se emocionar e gritar nos campos de futebol, mas nós vamos estar falando no jogo da vida, o que ele teve que aprender junto com a Aline, as estratégias que eles tiveram que aprender para transformar o relacionamento deles. Hoje nós vamos estar falando com a Aline, nós vamos estar falando com o casal. Gente, essa live vai ser assim, libertadora, transformadora. Você que às vezes está num momento no seu relacionamento com dificuldade, você que está numa crise de identidade, de repente não porque você casou com alguém e está perdendo a sua identidade, mas entrou às vezes numa cultura de trabalho ou perdeu o seu trabalho. Hoje eu conversei com a Aline no telefone e ela vai estar falando coisas incríveis para toda mulher que acaba se perdendo e querendo encontrar a sua identidade. Ela vai contar um pouco sobre isso, como ela resgatou junto com o Emerson o casamento dele. Gente, eu tô avisando, doidas! Aperta o aviãozinho aqui e convida. Fala, para de ficar acompanhando as minhas amigas aqui, as eleições dos Estados Unidos. Já está definido quem ganhou, agora vamos move on, vamos andar. E eu vou convidar... Gente, essa música é da minha filha, Izzy Marcil, tá? Ela é cantora profissional aqui nos Estados Unidos. E assim, a Aline linda tá aqui, gente. Essa mulher, se prepara, gente. Imagina uma beleza assim. Não, vocês vão ver como é linda essa mulher. Convida. Mas é linda demais! Deixa eu te falar. Muito obrigada por aceitar estar conversando aqui com a gente. Nossa, uma honra, gente. Eu fiquei exaltada com essa apresentação linda que a Cris fez. Bom, se vai dar certo a analogia que eu vou fazer depois, que foi difícil trazer esse barco que o meu filho de 4 anos puxava e eu falava, é só 5 minutinhos dele puxar. O barco é meu! Ô, Aline, o que ela inventou? Olha só para você também. Ai, que linda! Deixa eu te falar. Antes de começar a falar qualquer coisa, tem que falar uma coisa muito importante. Você me inspirou, mulher. Amém. Mulher que inspira mulher. Sabe que você me inspirou? Não só nas coisas que eu sei que você vai falar aqui e vai ajudar, inspirar muitas pessoas, mas você me inspirou a usar batom forte. Eu não usava. Ai, a minha marca eu te juro. Né? Quando eu te vi a primeira vez agir,
que apresentou praticamente a gente, que, né, a Fernanda, Sim. a gente sabe que ela tem umas definições de pessoas que eu quero marcar. Ela fez assim, olha, eu falei, fala um pouco da Aline. Aí a Aline, ela é linda, ela parece uma Barbie humana. Quando a pessoa fala, você pensa, ah, tá, quando eu vi você, eu falei, gente, ela parece uma Barbie humana. Eu ficava olhando assim pra você. E você com esse batom vibrante. Eu falei, gente, eu nunca passo um batom vibrante. Aí eu comecei a colocar. Ah, eu fico feliz que eu inspirei. Eu adoro batom. Eu acho que a gente tem que realmente exaltar nossas bocas, fazer uma maquiagem, cuidar da aparência, se sentir linda, sabe? Linda. E o batom realmente ele impacta, né? Aline, muito obrigada por ter aceitado a série Doidas por Deus. Quando eu conheci você aqui, eu fiquei Prazer. assim, encantada, inspirada com a sua missão. Eu fui. Fala um pouco, e, gente, vai convidando, apertando aqui o aviãozinho, convidando mais e mais e mais pessoas para estarem participando. Assistam depois, porque essas lives estão sendo realmente o feedback que a gente está recebendo, porque eu acho que quando a gente conta, né, o nosso testemunho, a palavra testemunho em grego significa do it again, faça novamente, né? É olhar a sua história, escutar o que você vai falar e não só falar, ai, olha que legal que aconteceu com ela, é falar, Deus, faz na minha vida também. Esse é o poder do testemunho. É por isso que eu estou muito feliz que você aceitou. E o seu marido, a gente vai chamar ele daqui a pouco, Sim, tá? daqui a pouco Fala ele pra tá ele aqui com a que gente. agora eu quero que as pessoas conheçam a Aline. A Aline que eu tive o prazer de conhecer e se inspire com a sua história. Aline, fala primeiro, antes de a gente entrar na sua história, o que é a Mulher de Propósito? Como é que você começou esse projeto lindo, onde você reúne mulheres para falar de Deus de uma forma sem religiosidade? E o que me encantou em você foi quando você me convidou, falou, Cris, um dia você quer vir falar? Você falou assim, mas por favor, lembra que aqui a gente respeita todas as religiões. Você falou isso para mim. Exatamente. Aqui a gente fala da Bíblia, a gente fala de Deus, de Jesus, mas com muito respeito. E ali você ganhou meu coração. Eu falei, ali é um coração que eu acredito que está no lugar correto. Conta desse ministério e dessa missão. Sim. Na verdade, a Mulheres com Propósito começou através da sementinha que Deus colocou no coração do meu marido, primeiramente. Quando a gente morava no Brasil, ele ia todas as manhãs num grupo de homens. Ele acordava 6 horas da manhã, no frio de Porto Alegre, Grande Sul, faz um frio danado no inverno. E ele acordava e ia uma vez na semana nesse encontro dos homens. E aí, para ele, assim, era edificante. Ele se sentia, assim, renovado. Era um prazer ele acordar às 6 horas para estar ali. E quando nós mudamos para os Estados Unidos, né? A gente mora nos Estados Unidos já faz mais ou menos 5 anos que nós nos mudamos. Bem no início... Em Porto Alegre, ele jogava no Grêmio. Jogou, no início da carreira dele, ele jogou no Grêmio. Grêmio. Ah, eu lembro. E aí, quando nós chegamos nos Estados Unidos, ele sentia muita falta desse encontro, né? Ele sentia muita falta. Um dia ele falou para mim, nossa, eu sinto falta dos encontros dos homens. Eu falei, vamos orar, ora que Deus vai dar direção do que realmente ele quer. E nisso, ele conheceu o Gabriel, que é o marido da Bia, exatamente no mesmo dia que eu conheci a Bia. A Bia eu conheci num salão de beleza, cuidando do cabelo. A Bia chegou no salão com o cabelo, né, cortado, torto, tal, para reparar, assim, todo o meu lado, e ficamos conversando. E depois a gente ficou sabendo que os nossos maridos nos conheceram exatamente no mesmo dia, mesmo horário que nós duas nos conhecemos. Então, assim, é um encontro marcado por Deus, né? Foi um encontro preparado por Deus. E a Bia, para quem não sabe, é cofundadora de Mulheres com Propósito com você. Isso, eu e ela que somos líderes desse projeto. E Tá. os Homens com Propósito iniciaram, né, esses encontros todas as segundas-feiras, reunindo homens. E as mulheres começaram a perguntar, quando que vai ter um grupo de mulheres também? E aquilo começou a acender no meu coração da Bia. Eu falei, não, nós temos que fazer algo para as mulheres. Nós temos que realmente levar uma palavra de inspiração para essas mulheres. Porque o que acontece muito, né, Cris? Quando a gente muda de país, né, você passou por isso, com certeza. Todas nós passamos que nós saímos da nossa terra, da nossa zona de conforto. A gente vai em busca de sonhos. E a gente muitas vezes se renuncia. Né? A gente acaba se anulando, a gente acaba de viver realmente a nossa vida para viver no automático, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de se cuidar. Então, esse grupo, assim, o propósito do grupo era realmente mostrar para a mulher a identidade dela, por que ela nasceu, por que ela está aqui. Então, a gente começou a fazer o grupo depois de mais ou menos um ano que os homens
começaram, acho que foi até menos tempo. Nós iniciamos e foi assim maravilhoso. Já no primeiro encontro, assim, a mesa cheia de mulheres, né? E a gente sempre fala que não é religião, não é um encontro de igreja, mas é um encontro de crescimento espiritual. E a gente traz todas as reflexões inspiradas na Bíblia, porque a gente tem realmente a Bíblia como nosso manual de vida, né? A Bíblia, se nós aplicarmos os princípios bíblicos na nossa vida, a gente vai errar muito menos, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ele deixou o melhor manual para nós. E a gente tem que fazer bom fruto nisso. Porque quando a gente aprende a usar da forma certa, isso serve para todas as áreas da nossa vida, não só no casamento, no seu trabalho, na educação dos seus filhos. Ela é nosso manual para tudo. Então tem princípios assim que a gente aplica maravilhosos. Então nós começamos esse trabalho, está sendo maravilhoso, já faz 1 ano e meio que nós iniciamos aqui em Miami. E a gente só vê colhendo frutos, né? Testemunhos lindos das mulheres. A gente vê a transformação que esse ministério tem feito. É uma missão linda, assim. Eu e Bia sempre somos muito gratas por essa missão que Deus colocou no nosso coração, sabe? Porque, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, mas a gente sabe que é o nosso chamado. E quando a gente realmente descobre o nosso propósito de vida, quando a gente descobre por que a gente nasceu e por que a gente está aqui, tudo dá sentido na nossa vida, sabe? Então, faz toda a diferença. Então, realmente assim, é edificante. E a partir desse grupo veio os devocionais que nós fazemos todas as semanas, né? Nós temos também um grupo de estudo bíblico que nós iniciamos para quem tem mais interesse de se aprofundar da palavra de Deus. Então, a gente vê realmente muitos frutos aí. E para fazer parte desse estudo bíblico, pode ser quem mora no Brasil, é mais quem está aqui? Não, pode ser do Brasil. A gente faz também, simultaneamente, a gente faz o semipresencial. Nós fizemos pelo Zoom e também presencialmente. Então, a gente está dando oportunidade, né, para quem está no Brasil, para quem está... Tivemos pessoas do Canadá, da Dinamarca. Que legal. Depois, Aline, me envia para eu pôr, quando eu postar a nossa live, eu já ponho tudo lá. E você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, a gente tem que viver uma vida com propósito, né? Muito se fala. E o que eu recebo de feedback de mulheres falando, Cris, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Conta um pouco da sua descoberta do seu propósito, né? Você falou assim, é tão bom quando a gente sabe o nosso propósito. Sim. Como é que foi essa descoberta? Qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Eu sei qual é o meu propósito. Fala. Esse é um agente de transformação na vida das pessoas. Essa é a minha missão de vida, meu propósito. Realmente levar algo diferente para as pessoas. Ser luz, né? A luz na vida das pessoas. E meu propósito de vida eu descobri através até de umas sessões de coach que eu vim fazendo. E realmente através desses encontros eu fui me descobrindo. Porque todos nós nascemos com o propósito de servir, né? Como Jesus também veio ao mundo para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E assim nós também nascemos para servir. Então, quando realmente eu descobri o meu propósito, por que eu estou aqui, eu quero usar aquilo que Deus me deu, o meu talento, o meu dom, porque o que é o seu talento, ninguém tira de você. Todas nós, o dom da Cris, o talento da Cris é dela. Não existe outra igual a dela. Porque nós somos seres únicas, né? Não existe nenhuma com a mesma impressão digital. Nós somos únicas, imagens e semelhança de Deus. Então, quando eu descobri realmente que eu sou amada, né? Que Deus me criou a imagem e semelhança dele e que eu posso, realmente, tudo que eu estou aprendendo, né? Tudo que eu estou adquirindo de conhecimento, eu quero passar adiante, porque tudo que a gente aprende, a gente não tem que ficar guardado para nós. A gente tem que passar adiante. Conhecimento, às vezes uma palavra que você vai levar para uma amiga, às vezes uma amiga que está precisando, está numa fase difícil da vida, você vai levar uma palavra para ela, você já está servindo, você já está fazendo a diferença na vida dela. Então, quando eu descobri o meu propósito, realmente fez toda a diferença. Quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu saí da minha cidade de Brusque, que é uma cidade do interior de Santa Catarina, cheia de sonhos, né? Cheia de sonhos, estudar. Eu sempre tive essa vontade, assim, de explorar o mundo, de conhecer novos lugares. Não me imaginava, assim, morando, casando em Brusque. Eu sempre sentia no coração que tinha algo maior para minha vida, mas eu não sabia o que era.
E aí foi então que nasceu no meu coração de estudar, fazer um intercâmbio fora, né, de explorar novos lugares. E eu fui para o Canadá, né, com uma mala, um sonho dentro de uma mala. E fui, Quantos anos você tinha? mais ou menos uns 25. 25. E Nossa. aí, de lá, assim, eu comecei a me descobrir, sabe? Eu comecei a descobrir que tem um mundo muito maior, né, do que a gente pode esperar. E, só que eu Uhum, não conhecia Jesus, né? Eu não tinha, nessa época eu não conhecia Deus, eu não tinha Deus na minha vida. Eu conhecia o Jesus de ouvir falar, mas não de andar com uhum, ele. uhum, E aí eu conheci, na onde eu morava numa casa de família, e essa pessoa, ela era amiga de uma booker, de uma agência de modelos. E ela falou, ai, eu quero te apresentar, eu quero que você comece a fazer uns trabalhos e tal. E eu falei, tá bom. Aí, né, eu já tinha um book de muitos anos atrás, mostrei para ela, eles gostaram, comecei a fazer uns trabalhos, depois eu fui para Nova York, fiquei, né, um tempo em Nova York estudando e trabalhando. Mas aí eu descobri assim que realmente eu tinha nascido para empreender, sabe? Para fazer algo. Eu não estava feliz nessa vida de foto, modelo, cast, eu não estava feliz com isso. Eu queria empreender, sabe? Eu nasci na veia dessa coisa de empreendedorismo, de liderar, fazer a uhum, diferença. Então foi aí que realmente eu comecei a me descobrir como a Aline, né? Quem é a Aline realmente? A Aline uhum, nasceu realmente para conhecer, não aquela Aline pequenininha que nasceu lá em Brusque, mas ela tem algo muito mais. E Deus já tinha colocado no meu coração isso, só que eu não entendia o que que era. É uhum, esse sonho de morar fora, porque ele já tinha realmente um projeto aqui nesse país, mas eu não sabia, só que não era a hora certa. Né? uhum. Naquele momento não era a hora certa. Aline, antes de chamar o Emerson, eu quero conversar, saber como vocês se encontraram. Acho que é legal vocês explicarem juntos. Sim. É, quando você é casada com um homem, um jogador de futebol, né? Principalmente no Brasil, que eu acho que é assim, a nossa cultura, né? O futebol faz parte de quem somos, do domingo de casa. A minha sobrinha, que agora o pessoal sabe que eu fiz uma entrevista com ela e o Lucas, a minha sobrinha Larissa Saad casou com o Lucas Moura, que hoje está no Tottenham, mas jogou muitos anos no São Paulo. A minha família inteira é corintiana, mas a gente acredita em inclusão, então a gente ama o Lucas, né? Ele é muito bem-vindo. Eu tô até de branco e preto, não, foi sem querer que eu tô de branco e preto. Mas a gente acredita em inclusão, então ele é muito bem-vindo como ex, São Paulino. Mas, assim, eu vi o que a minha sobrinha passou. Eu sou muito apegada a ela, a gente é muito unida. Uma menina, assim, super determinada, uma das melhores da classe na faculdade de marketing, uma família, assim, que sempre, sabe, focou na educação, deu tudo para ela. E, de repente, ela começa a namorar, a casar, né? E quando eu comecei a ver os comentários, eu lembro que eu ficava brava. Essa Maria chuteira, ela só. Eu ficava assim, gente, e a nossa família, assim, como assim a gente. E eu lembro que até a nossa família ficou um pouco assim: como ela vai casar com jogador de futebol e a vida dela, e ela vai largar tudo, e eu lembro os preconceitos. Eu queria assim, você sentiu isso na pele também? E quem é a Aline que as pessoas não conhecem? Porque muitos te conhecem como a mulher do Emerson, mas eu quero que você fala quem é a Aline independente do Emerson. É difícil no início, Cris, porque você perde a sua identidade, né? Você, como você Hum, falou, você acaba sendo conhecida como a esposa jogadora. Eu sou conhecida como a sim. esposa do Emerson. Então você acaba renunciando muitas coisas na sua vida para viver a vida do marido. Eu nunca imaginava casar com um jogador de futebol. Não era parte dos meus planos, era parte do plano de Deus, mas os meus não. Tanto que quando nós nos conhecemos, ele até brinca comigo, né? Nós tínhamos os conhecidos em comum e ele me ofereceu uma carona tal, e ele estava sozinho no carro. Eu falei, não, eu não vou com ele, eu nem conheço ele direito, que eu vou com ele? Eu não. É. Então, assim, nunca foi parte dos meus, né, nos meus planos realmente casar com um jogador de futebol. Mas eu fui surpreendida realmente por Deus, por colocar ele na minha vida. Mas isso eu sentia muito, sabe? Eu sentia muito as pessoas falando, esposa jogador, é isso, é aquilo. E eu sempre querendo buscar essa minha identidade. Tanto é que quando eu conheci o Emerson, eu continuei
vivendo a minha vida, não parei, sabe, para viver só a vida dele. Eu continuei estudando, Você né? fazia o quê? Você fazia faculdade Eu estava de fazendo desenho de moda? moda. Desenho de moda, sim. Eu Lá em estava fazendo Milão? desenho. Eu fiz em Madrid e aí depois eu acabei fazendo em Milão. Gente, assim, na meca do mundo da moda, você A aprende. capital da moda. Eu quero ver esses desenhos. Cadê esses desenhos, menina? Põe pro mundo. Como é que você vai na meca da moda, faz curso de desenho? Me Cadê jogou lá, isso? assim, nos lugares certos. Ah, E, ah. e aí eu sempre quis, né? Tipo assim, mesmo casado, eu fui em busca dos meus sonhos, eu não parei, né, de me cuidar, né? Eu não parei de buscar realmente o meu crescimento. Nesse momento que eu tava lá, eu falei, eu tô aqui nessa terra, eu vou explorar, eu vou viver tudo que eu tenho para viver, porque depois eu sei que um dia ele vai se aposentar, né? Ele vai parar de jogar e eu vou ter a minha vida, o meu negócio, eu vou fazer algo para mim. Então a gente não pode realmente se renunciar totalmente. Eu acho que a gente, né, nós somos criadas para caminhar lado a lado do marido, né? Deus nos criou para caminhar lado a lado. Ele não criou, muitas mulheres às vezes se confundem com a submissão, que acham que tem que ser inferior ao marido. Não, Deus nos colocou debaixo da mesma missão. Né? A mulher virtuosa, ela caminha lado a lado com o marido. Ela tá ali segurando, né? Dando uma palavra quando às vezes é difícil. Às vezes, o jogador de futebol às vezes sai do jogo triste porque perdeu o jogo. E a gente tem que estar ali, dando suporte, apoiando, né? Motivando eles. Então, assim, eu sempre tentei, né? Mesmo casada com ele, continuar em busca de crescimento, né? Eu não parei. E eu acho que foi muito legal isso, porque quando eu voltei para o Brasil, né, que ele aposentou, eu abri minha marca, eu criei a minha marca, Burnaby by Aline Gon. Aline, então você fazia faculdade de desenho? Gente, tem muitas perguntas aqui. Obrigada. Dá um tempinho, porque deixa eu terminar as minhas aqui. Depois vão mandando pergunta para a Aline e eu vou. Então você saiu da sua cidade aos 25 anos, foi para o Canadá, começou a trabalhar como modelo, depois estudou, né? Fez faculdade de desenho em Milão. Gente, chiquérrimo, quer dizer, não precisa mais de terapia o resto da vida, uma pessoa dessa. Porque assim, gente, pelo amor, né? Agora eu sei, porque você se monta nesse look maravilhoso. Que Mas eu falei, vou dizer gente, que não foi fácil, Cris. Quando eu saí de Madrid, que eu me mudei para Milão, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, não falava a língua, né? Porque depois a gente vai explicar a nossa história. Mas quando eu fui para Milão, eu já fui, né, casada com ele. Eu cheguei lá e eu tive uma crise de identidade. Eu tive até um início de depressão. Porque eu não conhecia ninguém, eu não falava a língua. Eu falei, gente, onde é que eu fui? Onde é que eu tô? E aí deu um clique, um start. Eu falei assim, gente, estou na capital da moda. Peraí, deixa eu absorver o máximo desse lugar, né? Vamos fazer algo diferente, vamos produzir, vou estudar, vou continuar minha faculdade. Então, aí que deu um clique. Mas no início, realmente foi difícil. Você Porque... sabe, Aline, que você está falando uma coisa, e a gente tem vidas parecidas, a gente até falou um pouco sobre isso. Eu fui do Brasil para Fargo também, aquela coisa de não me sentir bem falando inglês e perder a identidade. Eu acho que quem está nos escutando agora, a gente não precisa, né, mudar para um outro país para às vezes entrar num casamento, entrar numa empresa e começar a perder a nossa identidade, a nossa voz, quem a gente é. Se você pudesse colocar em poucas palavras o que te ajudou a resgatar a Aline, que estava se perdendo, né, com tudo que estava te acontecendo? Resiliência. Resiliência e perseverança. Eu definiria dessas duas palavras. Fala um pouco de resiliência. Nossa, isso é muito forte. Eu não pensei em você falar isso. Desistir, mesmo no meio da dificuldade, sabe? Mesmo assim, a gente teve muitas provações no início do nosso relacionamento, né? Então a gente se manteve firme, posicionado, acreditando no propósito de Deus para nossa vida, sabe? A gente se manteve, a gente sabe que Deus, né, tem para nós, o que Deus preparou, o homem não separa, né? Tivemos muitas situações assim de que pessoas mesmo querer, né, separar a gente, mas a gente se manteve resiliente, firme, né? Porque a gente acreditava no nosso relacionamento, a gente acredita que o casamento é a primeira instituição que Deus criou, né? Começou a partir daí. Então, realmente, a gente sentia que era algo muito forte. Então, a gente realmente posicionou e falamos, não, daqui a gente não desiste. Mesmo com as dificuldades que a gente está passando, a gente vai se manter perseverante.
Aline, você fala de um jeito assim, você tem um espírito, como você falou, de liderança, de não desistir. Quem na tua família, se você pudesse falar, passou essa força para você? A minha mãe é uma pessoa muito, ela me inspira muito, assim, ela é muito forte, sabe? Foi uma mulher sempre que trabalhou fora, fazia de tudo para, né, para dar o melhor para nossa família. E a minha mãe tem muito isso, né? Ela tem muito essa coisa Qual o assim nome? de Qual o nome da sua mãe? Érica, Érica. Érica? Dona Aham, Érica, tá. Érica. Ah, E ela tem muito isso, sabe? De vamos fazer, eu sou muito ativa, eu já acordo 220, vamos fazer, papapá. ah. Vamos fazer algo diferente hoje, o que nós temos de diferente hoje. Eu acho que eu peguei muito da minha mãe, esse, esse espírito assim de liderança. Mas também vem muito também de mim. Eu acho que Deus realmente colocou, né? Esse propósito que Deus tem para minha vida, realmente. Eu acho que também vem muito a partir desse chamado, né? Porque talvez se eu não tivesse esse espírito de liderança, eu não estaria hoje na frente do Ministério de Mulheres com Propósito. Mas eu vou dizer, Cris, que no início desse ministério, eu me sentia mais improvável. Eu falava, gente, como é que Deus me escolheu? Eu sou mais improvável para estar na frente, para levando uma mensagem para essas mulheres. Porque eu me sentia muitas vezes incapaz, sabe? Eu me sentia muitas Hum. vezes não a filha escolhida, a filha amada. Então eu tinha essa dificuldade de aceitar, Vou sabe? colocar aqui os comentários. Quem aí que está nos assistindo, Deus está chamando para um propósito, ou chamou e você não se sentiu capaz, levanta a mão. Eu quero ver. Continua aí falando, Aline. E eu tava me sentindo, Cris, como Jonas, sabe? Fugindo do. Hum. Ao mesmo tempo que eu queria, mas eu fugia do chamado. Porque eu tinha dificuldade de falar em público. Era uma coisa que eu tinha. Eu tive que mudar muitas crenças, eu tive que mudar mindset, mudança de mentalidade mesmo. Acreditar que eu era capaz, porque quando nós começamos, eu lembro que eu sempre falava, Bia, leva a palavra. Bia, leva a reflexão, é com você. Então eu fazia os vídeos, eu chamava as mulheres e tal. E eu sempre falando para a Bia fazer. Só que o Espírito Santo, né, quando a gente está em conexão com Deus, a gente começa a ouvir a voz de Deus na nossa vida. A gente começa a ter essa conexão com Deus. E Ele começou a me falar. Eu sentia no meu coração, você também tem que fazer. Então, o ministério é seu e dela, você tem que fazer. Eu falava, não, é comigo? Não, deixa ela, faz tão bem. E eu sei que um Tipo dia. Moisés, né? Tipo Moisés. Não, Moisés! chama o meu irmão, chama Não, o meu meu irmão, irmão. Eu tenho problema. E aí um dia eu falei, Bia, eu vou levar a mensagem. Eu tô sentindo que eu vou levar a mensagem. E depois, Bia teve um sonho também, que eu estava numa mesa falando para muitas mulheres. Eu falei, vou levar. E foi tão interessante, Cris, porque nesse dia que eu levei a mensagem, eu e o Emerson, a gente estava aguardando uma resposta de um visto, né? Do nosso visto americano aqui nos Estados Unidos. E estava demorando muito, estava super travado esse processo e tal. Aquele dia que eu levei a mensagem, quando terminou o café, eu estava lá ainda conversando com a Bia, o Emerson me liga e fala, amor, o nosso visto foi aprovado. E o Espírito Santo, na hora, falou no meu coração, você foi obediente e eu te honrei. É muito forte isso. Olha. Então, é muito forte, porque às vezes a gente não tem que buscar o Jesus, né, das bênçãos, a gente tem que buscar ter um relacionamento diário com Jesus, todos os dias. Mas quando a gente obedece a Ele nos mima. Ele realmente ele nos abençoa. Então, realmente, eu senti assim, oh, uau, é isso que Ele quer para mim, é esse o chamado, então agora ninguém me para mais. E eu tive que Nossa. realmente mudar essas crenças dentro de mim e me sentir amada por Ele. Falou, nossa, eu tenho um pai que me ama, Ele que vai na frente por mim, né? Ele que prepara, Ele abre os caminhos, não é a Aline, né? É tudo para honrar e glorificar o nome dele. Lindo. Aline, espero que as mulheres marcaram aí, porque você falou uma coisa, Deus honra quando você é obediente. E a gente esquece disso às vezes, né? Às vezes eu falo assim, Deus não... o milagre já está pronto. O que precisa ser preparado é você para receber o milagre. Exato. Né? Não é o milagre que está sendo preparado. Deus é milagre, né? O milagre está pronto. Quem tem que estar pronto é você para receber o milagre. E é lindo isso que você falou. Quando a gente se abre para Ele, né, Cris? Quando a gente se mostra realmente, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, não é por mim, né? E eu sentia muito forte assim no meu coração aquele versículo em Coríntios, né? Que a minha graça
é o que me basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é isso, ele lança fora todos os medos, porque no amor ele lança fora todos os medos. Não tem espaço para medos, né? Se você tem medo, você vai com medo mesmo, vai com as pernas tremendo, mas não deixa esse medo te paralisar, né? Aqui tem várias perguntas, né? E aqui, mulheres falando, estou muito feliz por tudo que você está falando. Eu estou em Santa Catarina, Itaoema, e você fala, eu sinto a presença de Deus. Amo você, Aline, que bênção. Aline, qual é a tua religião? Uma mulher perguntou aqui. Esse vai bem de encontro com o vídeo que você postou essa semana, né, querida? Eu amei. A minha religião é Jesus. A minha religião é ter um relacionamento com Jesus. Deus nos chama para a gente levantar a bandeira de igreja. Ele não nos chama para religião, para religiosidade, né? Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. É isso que é. Então, a minha religião sempre é Jesus, é Deus, né? Levantar o nome dele aonde eu for. E eu acredito que o que a gente está fazendo hoje nesse ministério é a igreja na época de Jesus. Porque Jesus reunia grupos de pessoas assim também, né? Naquela época não existia igreja, eram grupos, né? Como nós fizemos hoje. Então, acredito que esse também é a igreja de Jesus. A gente levar uma mensagem, né? E ter esse relacionamento com ele. E esse é o propósito realmente do Mulheres com Propósito, né? Levar uma mensagem do amor de Deus, que pode transformar qualquer coisa, pode transformar casamento, pode tirar uma pessoa da depressão, né, do suicídio, de qualquer coisa. O amor de Deus assim nos constrange, né? Um amor assim incondicional. E quando eu descobri realmente esse amor do Pai, né, ele me chamando assim pelo meu nome, filha amada, gente, foi a coisa mais maravilhosa que eu tive. Aline, eu quero fazer uma pausa aí, porque o que me chamou muita atenção quando eu te conheci, porque a gente nunca sabe quando é essa pessoa, se ela já nasceu numa família, os pais são pastores, ela foi missionária aos 8 anos lá na África, né? Aí você nunca sabe, né? Você fala, nossa, eu tô tão atrasada, essa pessoa tá tão... E aí eu conversei com você e você falou uma coisa que foi o que muito me inspirou estar te convidando hoje. Você falou do seu testemunho para mim. Você falou assim, olha, o que Deus fez no meu casamento, Ele resgatou o meu casamento. Eu só tô hoje com meu marido e minha família por causa do poder de Deus. Eu queria que você desse a honra também de convidar o seu marido e eu queria que vocês contassem esse testemunho pra gente, porque eu sei que eu acho que é um momento muito especial com a pandemia, sabe que o número de divórcio aumentou, abuso, violência entre casais. E você e o seu marido estão fazendo um trabalho lindo, né? Usando a palavra de Deus para transformar o coração de homens e mulheres. Então, você pode chamar o seu... Sim. Vem cá, o seu other half, a sua outra metade? A minha metade aqui vai juntar agora. Tô chegando. Tudo bom? Tudo bom, querido? Muito, muito obrigada por aceitar o convite, viu? Que isso, obrigado a você. Obrigado mesmo. Não, olha que você se ajoelha todo dia e agradece a Deus por essa mulher linda? Então, eu tô até meio tímido aqui, porque olha como brilha essa mulher do meu lado. Vou desaparecer aqui. Vocês têm 2 filhos, né, Aline? 2 meninas. Duas meninas? Isso, 2 meninas. Uma de 11 e uma de 6. E eu tenho uma filha do coração também, que é de 23 anos, a Carolina. 3 filhos. Do Emerson. Lindo. Tá, e vocês são casados há quantos anos? Estamos casados há 13 anos. 13 anos. Então, conta pra gente, Emerson, conta como você conheceu a Aline, que eu sei a versão dela, eu quero saber a sua. Então, Cris, eu estava jogando no Real Madrid, eu tinha saído da Itália e havia sido contratado pelo Real Madrid da Espanha, e ela foi fazer uma viagem para a Espanha, porque ela morava em Nova York, e eu acabei, através de uma amiga que nós tínhamos em comum, indo buscar ela no aeroporto. Essa amiga me pediu, olha, tá chegando uma amiga minha de Nova York e tal, tu não quer ir lá comigo? Eu falei, eu vou. Né? Eu tinha... Gente, amiga, hein, Aline? Isso aí é amiga, hein? Né? Guarda essa aí. Eu falei, vamos sim, vou lá ver.
te dou essa força, assim, vamos lá. Faça esse sacrifício. Aí eu cheguei, não, graças a Deus que não existia Uber na época, né? Graças a Deus, Deus não inspirou ninguém para criar Uber nessa época. Nesse casamento, ó. Vai. Aí cheguei no aeroporto, quando eu olho, né, a gente estava lá fora no aeroporto esperando a moça misteriosa, né? A Bionda Misteriosa. Eu sou conhecida como Bionda Misteriosa na Itália, Cris. Olha isso. Fala. E aí foi quando a Aline chegou, a gente acabou ficando algumas horas juntos ali. Não, conversando, pera lá. todo mundo. Peraí, Emerson, peraí, que isso é explicação de homem. Agora vamos à explicação de mulher. O que você sentiu quando você olhou para ela? Fala a verdade. Realmente. Não vai pular. Aquela coisa assim, né? Que a gente, o homem, né? Ele tem muito, ele é muito visual, né? Não adianta. A gente, então, quando ela chegou no aeroporto, que eu vi ela conversando lá com a minha amiga e tudo, realmente eu vi, nossa, que mulher bonita, né? Bonitinha, né? É essa mesmo que tá vindo. Foi amor à primeira vista, amor? E aí depois tivemos a possibilidade, assim, de ficar algumas horas juntos, né? Após a chegada dela, acho que nós fomos comer alguma coisa naquele dia, eu não lembro bem. E aí foi onde eu tive a possibilidade de olhar melhor, né? De ficar observando mais ela. De olhar melhor. Essa foi ótima. E ali realmente eu já vi que eu falei... Até eu tinha medo, assim, né? De gostar, vamos dizer, assim, de alguém, porque eu tive uma experiência muito ruim no meu primeiro casamento. Então eu estava meio traumatizado com essa coisa, né? De ficar gostando de pessoas, assim. E aí quando ela chegou, realmente, quando eu senti aquilo, eu falei, não, de novo? Sabe aquela coisa assim? Será mesmo? Olha. E, então, realmente, eu acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi amor à primeira vista, porque na chegada dela, realmente, eu senti alguma coisa diferente. E aí depois tivemos algumas possibilidades, assim, de se ver em Madrid. Ela muito resistente, sabe? Sempre dizendo não para mim, e eu tentando, até que eu acho que ela viu que eu estava bem intencionado e acabou me dando uma chance. Estamos juntos até hoje. Gente, a história de amor de vocês vai dar ideia para todas as mulheres solteiras. Vão pegar um avião, vão viajar pelo mundo. A amiga oferece para pegar, fala assim, não, pede para um amigo seu e junto com você. Né? Uma hora, né? Nada de Uber, gente. Para com essa história de Uber. Pede para o amigo da amiga te pegar. De repente, você vai ter sorte. E aí, vocês casaram e eu quero que vocês contem... o testemunho de vocês, né? Que a Aline me falou, como Deus entrou na vida de vocês, porque você falou que nem tudo foi um mar de rosas, é isso? Conta pra gente. Não foi mesmo, querida. Quer contar um pouquinho da tua experiência? Foi realmente bem difícil, né, Cris? Como eu falei, eu tive uma experiência muito ruim em 8 anos que eu fui casado. Realmente, depois eu fiquei 6 anos solteiro, eu não queria nenhum tipo de relacionamento, realmente foi muito difícil para mim. E aí foi como eu falei, quando eu conheci a Aline, mudou, né? Eu comecei realmente a sentir uma coisa diferente, começamos a nos conhecer lá em Madrid e alguns meses após o nosso encontro, eu recebi uma proposta de ir para Milão, para jogar no Milan. E ali foi um momento muito difícil, porque nós estávamos há pouco tempo juntos, né, namorando, vamos dizer assim, e tinha que tomar uma decisão, né, de dizer para ela, eu lembro como se fosse hoje. Né, nós estávamos conversando e eu cheguei para ele e falei, olha, eu recebi uma proposta e eu vou para a Itália, vou voltar para a Itália, né, que eu havia jogado já na Itália. E ela falou para mim, sério? Eu falei, sério. Falei, e tu tem que vir comigo. Mas difícil, né? E aí? Tu tem que vir comigo, porque não existe, é muito difícil a gente ficar... Você não deu opção para ela, você não lutou. Eu não dei opção, eu falei, ó, isso aí, mulherada solteira, homem, ó, tem que, ó, aqueles que decidem, que sabem o que quer.
Falei para ela, ou vem ou vai ficar muito difícil, porque a gente sabe que namoro à distância é bem complicado, né? E principalmente na minha profissão, né? Eu sairia para outro país com pouco tempo também, porque as pessoas às vezes confundem a vida de jogador de futebol. A gente viaja muito, concentra muito, está sempre jogando no final de semana, então com certeza eu não iria ter tempo, né, de poder viajar para vê-la também. E aí eu falei, olha, vamos, senão vai ser difícil. E ela, assim, ela não pensou muito, tá, Cris? Então isso foi bom, porque ela falou... By the way, minhas malas já estão prontas. Minhas malas já estão prontas. Não, o pior é que as malas foram antes que eu, né? A gente começou a fazer a mudança, as malas foram e a gente foi depois. Mas Aline, você já sabia? Você já estava esperando? Como é que foi o seu processo? Você Não, na verdade, quando ele veio com a notícia, eu não esperava, não imaginava. Porque até então ele estava jogando no Real Madrid, imaginava que ele fosse ficar mais tempo, né, no Real Madrid. E quando ele chegou, me pegou realmente de surpresa. Eu falei, uau. Gente, é uma história de amor tão chique, né? Real Madrid. Você fala assim, gente, que vida. Tipo assim, as réis mortais aqui. Meu marido pegou um emprego lá na Microsoft. Né? A gente é uma coisa mais assim. Mas continua. Um parênteses aqui. Mas é a mesma coisa, mulherada. E aí eu disse, olha, vamos. Eu falei, vamos. Eu super apaixonada. Eu falei, nossa, vamos sim. Né? Não importa se a gente está há pouco tempo, a gente está se conhecendo. Claro que é um desafio, né? Uma coisa é você namorar junto, outra coisa é você já dividir a escova de dente e começar a morar junto. Então a gente foi. E como Aline, peraí, eu tô com uma curiosidade. Você falou assim, eu estava super apaixonada. Você é uma mulher, uma Barbie humana, né? Andando pelas ruas de Madrid. Vamos ser sincera. O que fez você se apaixonar por ele? O que nele fez você ficar super apaixonada? Foi a sinceridade dele e o caráter dele. Ele é um homem com princípios. Desde o início, quando a gente se conheceu, eu via que ele era um homem com princípios. Diferente, sabe? Ele não é um cara que é um homem que gosta de ficar se expondo, sabe? Holofotes. Ele é muito na dele. E essa humildade dele me conquistou. Né? Esse jeito dele de ser, né? Generoso, amoroso. E eu senti uma paz, uma segurança, sabe? Quando eu estava realmente com ele. E eu falei assim, esse vai ser realmente os pais dos meus filhos. Né? E esse homem eu sinto realmente paz de estar perto dele. Eu vejo ele um homem com caráter, com princípios. E nós não tínhamos Deus na nossa vida, mas eu podia ver isso nitidamente, né? Nele. Então Sim. Foi isso que me fez falar assim, não, eu vou, lógico que é uma aventura, né? Mudar assim, o país. Mas eu vou porque eu confio na pessoa que eu tô, sabe? Eu sei que o que ele tá falando comigo, ele não tá brincando com o meu sentimento. Né? Eu também acreditava nos sentimentos dele, eu sabia que o sentimento que ele sentia por mim era verdadeiro. Então, vou deixar tudo a perder, né? Como ele falou, a gente não ia ter tempo, nossas agendas não iam bater. Eu estudando, ele trabalhando, a gente não ia conseguir realmente ficar junto. E ver, né? Graças a Deus que eu fui, porque senão não teria 13 anos. E Emerson, a mesma pergunta para você. Jogador de futebol na Europa, a vida, né? Acesso a várias mulheres. Talvez não a Barbie humana, mas várias mulheres. O que fez você se apaixonar pela Aline? Bom, acho que a coisa no início, foi também a maneira como ela entendia a minha situação, né? Ela sempre foi muito, ela sempre foi muito tranquila, assim, com aqueles traumas que eu estava naquele momento, né? Eu tinha realmente uma dificuldade muito grande, tanto assim que eu magoei ela muito, Cris, magoei ela muito, e ela estava sempre do meu lado. Porque realmente, assim, eu vim de um casamento, como eu disse, muito difícil, e eu trouxe aqueles traumas para a minha relação com a Aline. Então, eu sempre gostei muito dela, desde o primeiro momento eu vi isso, mas eu ainda carregava aqueles traumas. Eu carregava aquela dificuldade de confiar totalmente em uma pessoa, de abrir totalmente a minha vida. Eu sempre fui muito fechado, realmente, eu sempre fui muito reservado, e com ela muito mais, em função, né, da primeira experiência que eu tive. Então, no início, assim, foi muito difícil para ela, muito difícil. Hoje eu tenho, assim, a dimensão
realmente do quanto ela se esforçou para que nós estivéssemos aqui hoje. Aí entra a resiliência que eu falei. Porque realmente, assim, eu fui, em muitos momentos, assim, era para ela realmente dizer, cara, não dá para aguentar esse cara. E eu via que ela insistia, né, no amor, e que eu, naquele momento, talvez não estava daquela forma. Né? Eu tinha muitas dificuldades, sim. Né? Nós tivemos uma ida para Milão que no início não foi muito bom, porque, né, ela estava fazendo o que ela estava gostando. Eu voltei para a Itália, para um lugar que eu gostava. Só que eu tive uma lesão também, então eu já comecei com muitos problemas em Milão, mas ela sempre do meu lado. Depois, nós tínhamos muitas brigas também, em função, eu sempre, hoje não, tá? Mas eu era muito ciumento, então eu pegava muito no pé dela, né? E não tem como não ser, né? Mas eu acho que, assim, não é aquele ciúmes que a gente fala de amor, né? Porque os ciúmes eu acho que todo homem, toda mulher tem, mas realmente aquela coisa, assim, de sufocar e ela largou praticamente a vida dela, né? Que ela tinha. Não que ela deixou de fazer coisas, não isso, mas ela estava realmente vivendo a minha vida. Então, sabe aquele momento assim, que faltou para mim muita maturidade de entender também a importância dela, né? Porque eu ainda estava fazendo o que eu gostava, eu ainda estava jogando futebol, mas na verdade eu não mudei a minha vida, quem mudou foi ela, porque eu sempre fiz isso. Então, para mim mudar de país era normal. Né? Eu saí do Grêmio, fui para a Alemanha, da Alemanha fui para a Itália, da Itália fui para a Espanha, voltei para a Itália, então eu já estava acostumado com isso. Ela não, né? Ela teve que mudar realmente a vida dela em todos os sentidos para estar comigo, e eu não enxergava isso. O grande problema era esse, eu não conseguia, eu estava cego realmente por todos aqueles traumas que eu havia enfrentado no passado. Mas só quero fazer um parênteses para as mulheres que estão nos ouvindo, que eu recebo tanta mensagem de mulheres que falam: eu não tenho esperança, eu não tenho esperança, eu não tenho esperança. Gente, olha esse homem reconhecendo tudo que ele fez, tudo que ele poderia ter feito diferente. Não é lindo? Não, olha, eu honro, porque é muito difícil essa consciência que você está tendo e falar isso em público. Então, assim, que dê esperança para muitos casais, né? Porque realmente a gente é cego, mas uma hora a gente começa a enxergar, né? Para aqueles que têm resiliência, não desistem. Agora eu quero saber como é que foi o encontro, como Deus encontrou vocês. Conta esse momento que você falou, eu sabia, mas a gente ainda não tinha Deus. Como é que Deus entrou na vida de vocês e restaurou o seu casamento? De repente eu só vou iniciar, porque na verdade tudo começa comigo. As coisas boas e as coisas ruins. Sempre começa dele, é impressionante. As coisas boas e as coisas ruins começaram comigo. Então, como eu falei anteriormente, eu estava magoando muito ela mesmo. Inclusive ao ponto dela chegar para mim e falar: Deus, eu não quero mais, acabou. E aí foi realmente que eu senti realmente que eu estava perdendo, não assim apenas uma esposa, né? Porque eu estava perdendo talvez tudo que eu tinha naquele momento. Aquele momento, assim, eu vi, quando ela disse isso para mim, Deus, acabou, não quero mais, não está sendo... Suas filhas tinham quantos anos? Era pequenininha, a menor devia ter 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que 1 ano a Tayla tinha, né? E a Tainá... E Aline, o que mais estava te magoando nessa relação? Que você chegou a ponto de falar: acabou, não dá mais. Porque, na verdade, assim, tinha muitas desconfianças, tinha muita ofensa, né? A gente começou a se agredir verbalmente de uma maneira assim que estava desgastado o nosso relacionamento. Desgastado, muitas palavras. E aquela coisa mesmo, que ele vinha com aquela bagagem do outro casamento. Muitas vezes ele não me contava certas coisas, até pessoais, assim, que eu acho que é importante num casamento, quando você casa, é para você realmente compartilhar tudo. E muitas vezes ele tinha um certo de receio por causa dessa crença, dessa bagagem que ele vinha do outro casamento. Então, assim, começou muitas brigas. E eu também tinha muitos problemas, porque é muito fácil eu só olhar para ele, né? Ficar acusando ele: você faz coisa errada, você me ofende. Mas eu precisei também perceber em mim que eu era uma pessoa muito orgulhosa
Eu não sabia pedir perdão. Eu podia estar errada, Cris, podia estar errada, mas eu não sabia pedir perdão. Era um ego assim que, meu Deus. Por quê? Porque realmente eu já venho de uma criação assim, né? Que da minha família é muito assim, orgulhosa. Então eu vim com essa bagagem também. Ele veio com a bagagem do casamento, eu vim com a bagagem de orgulho, de falta de perdão. E eu precisei realmente, né, quebrar isso de mim. Mas assim, o que me fez realmente de querer terminar é por causa realmente de ofensas, de briga, né, de inseguranças até também, de falta de confiança também em algumas situações que a gente estava passando. Então eu falei, não, acho que não dá mais, acho que não é para ser, não tem jeito, não vejo mais esperança, não vejo mais luz. Tanto é que eu estava com a advogada já para assinar o nosso papel de divórcio, já estava... Não, gente, olha, prestem atenção. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo agora que estão assim, acabou, eu não tenho esperança. Não é o final da sua história. Continua, Aline. E aí eu tava com um advogado, sabe, para assinar, e ele... Aí eu acho que caiu a ficha, ele falou, nossa, tô perdendo a minha família, né? Tô perdendo a minha família. E aí ele falou, aí teve, pode contar essa parte, acho que é melhor aí do Renan, né? Então, as coisas realmente estavam indo para o fundo do poço, né? Que praticamente já estavam lá. E eu acabei indo um dia no banco, e aí vem os anjos, né? Sempre tem os anjos, né? Que Deus manda. E nesse dia, a minha gerente do banco, ela não estava, e ela falou, olha, terá uma pessoa lá que vai poder te atender hoje, que se chama Renan. Falei, ok. Eu cheguei no banco, procurei pelo Renan, né, conversamos, fiz vários pagamentos, aquelas coisas de banco. E o Renan olhou para mim e falou assim, cara, tu é cristão? Tu é evangélico? Eu falei, olha, que eu saiba não, disse para ele. Aí ele disse assim, não. Aí ele, não, tá. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, cara, eu vejo o teu jeito aqui, né? Tu sempre vem no banco, tu respeita as pessoas. A gente não tá muito acostumado, assim, né? Geralmente muitas pessoas vêm, até porque às vezes tem um poder aquisitivo, já querem ser atendidas imediatamente. Eu vejo que tu tem paciência, tu senta ali, não tem problema. Eu falei, cara, eu não sei, eu sou assim até de espelhar, sou assim, mas tudo bem. E ele chegou para mim e falou, cara, vamos na igreja? Eu quero te fazer um convite, vamos na igreja? Do nada, assim. Eu olhei para ele e falei, ok, né? Falei assim, ok. Agora eu vou ter que dar uma de simpático, né? Não vou perder meu patamar aqui que o cara me colocou. Eu falei para ele, pega meu telefone e tal, e a gente conversa. E ele sempre me mandando mensagem. E eu, nada, porra, não posso. Esses evangelhos loucos, esse povo doido. Compromisso, né? E tal. Até que eu fui. Até que, né, nós fomos, aceitamos o convite. Na verdade, eu falei para a Aline, vamos. Acabamos indo na igreja. Não, pera lá, um parêntese aí, gente. Você tá para assinar o papel. Gente, lembra que eu sou terapeuta, eu quero entender o processo. Você tá para assinar o papel. Esse homem que te magoa fala, vamos para a igreja. O que você falou? O que você pensou, Aline? Eu falei, que isso? Ele ficou doido? A gente vai para a igreja? O que a gente vai fazer na igreja? Eu quero a verdade. E levar para a igreja, porque a gente vem com um monte de rótulos, né? Um monte de super resistente. Eu falei, eu não vou para a igreja, que é isso? Ele falou, não, vamos. Na verdade, ele falou assim, eu quero te levar para um lugar diferente. Ele falou, eu quero te levar para um lugar diferente. Não falou onde era. Aí, na primeira vez, né? Depois, aí ele me levou. E depois, no caminho, ele falou para onde que era. Eu falei, tá louco? Como é que eu vou para a igreja? Tal, mas fomos. Quando eu cheguei lá, Cris, eu senti uma paz tão grande, tão grande. Mas Deus não restaurou o nosso casamento ali. Né? Só senti uma paz, eu e Deus, a minha conexão em Deus. Tanto é que a gente ia nos cultos e cada vez que o pastor dava uma palavra, a gente saía brigando às vezes no culto. Ficava se acusando um ao outro. É que a palavra do pastor, ela... Você viu o que o pastor falou? Foi pra você! E aí o pastor falava alguma coisa, ela já olhava para mim, viu? Aquela coisa assim, viu? Porque eu não tinha nada para fazer, né? Mas assim, eu acho que... Os cutucão dela, até doía. Ela vai confirmar aqui o que eu vou dizer. Porque eu acho que ela notou isso e hoje ela tem certeza do que eu vou falar.
que no início, realmente, eu fui muito tocado. Desde a primeira vez que eu fui à igreja, eu fui muito tocado. E ela ainda não tinha... ela não tinha sido tocada ainda. Então, ela ficava realmente, assim, desconfiada dessa minha decisão de ir à igreja, né? Ela sempre me questionava. Eu achava que ele estava fazendo para me agradar. Falava assim, está fazendo para me agradar, para fazer bonito. Porque, na verdade, Cris, o que acontece? Eu não consegui ter esse encontro com Jesus porque eu estava com meu coração cheio de mágoa, cheia de rancor, de amargura. E Jesus não entra no seu coração, na sua vida, quando você está com o coração cheio de amargura. Não tem espaço para Jesus na sua vida quando você está cheio de ego, de orgulho, de falta de perdão. Ele só entra quando você limpa tudo isso, né? Quando você está livre de tudo isso. Aí você dá espaço realmente para ele, né, habitar na sua vida. E olha que coisa interessante, porque as nossas idas na igreja, na verdade, eu havia sido tocado, mas tem também aquela coisa assim, eu quero que ela me veja diferente, né? A gente fica com isso, porque eu sentia uma mas pera só um pouquinho, eu tô curiosa. Você trouxe bastante bagagem, você tinha bastante trauma, né? Você não conseguia criar um futuro com ela porque seu coração estava no passado, né? Você falou várias vezes, eu tinha trauma do meu passado, E você fala que foi tocado. Como é que foi esse seu encontro com Deus? Você vai na igreja, de repente, só para agradar esse homem que não parou de te encher mandando as coisas? Como foi esse seu encontro com Deus que você foi transformado? Eu tô curiosa com isso. Tipo assim, como teve essa mudança? Então, é claro que cada um tem a sua experiência com Deus, né? E todos nós teremos, né? A gente sabe disso. Mas a minha, ela foi realmente assim, quando eu entrei na igreja, e aí a palavra foi realmente para mim, a palavra do pastor naquele dia, ela foi direta. E ela entrou no meu coração, assim, como uma flecha, né? E eu comecei a ver que realmente, assim, as pessoas me falavam de Deus, né? Eu sempre acreditei, mas aquela coisa, né? Acreditar quando nos convém, né? E quando eu entrei na igreja, eu senti uma sensação diferente. Eu senti algo no meu coração. E depois a palavra do pastor, eu saí dali realmente, eu disse... Você lembra? Você lembra o que foi a palavra? A palavra do pastor foi realmente falando... ele naquele dia disse muito assim, falou de traição, falou daquilo, de como nós devemos nos comportar, principalmente numa relação, sim, de marido e mulher, porque nós tínhamos um pastor na igreja, até a gente comentava muito, né? Ele era muito rígido, assim, com a palavra, né? Ele realmente batia forte, né? E esse dia parecia que ele sabia que eu ia para lá, né? Eu acho que ele, assim, adivinhou, ele disse, olha, tá vindo um cara aqui que ele precisa dessa palavra. Então ele bateu muito também nessa questão do casamento. E a gente sabe que o papel do homem dentro de um relacionamento é muito importante, né? E principalmente quando o homem ele entende que a relação ela tem que ser dessa forma como nós estamos fazendo hoje, ela tem que ser aberta, a gente tem que conversar de tudo, a gente tem que abrir até mesmo as nossas dificuldades, as coisas, os nossos defeitos, eles fazem parte de uma relação de um casal. E eu tinha muito receio que ela soubesse dos meus defeitos. E eu sempre, como eu disse, eu já tinha esse caráter, né, de ser muito reservado, e com ela eu era muito mais. Eu não compartilhava nada com a Aline, né? Eu deixava de falar as coisas para ela acabava descobrindo para outras pessoas. E aí que vinha a desconfiança. Mas não era porque eu queria isso. Realmente, como eu falei, pelos traumas, por aquilo que eu também vivenciei, porque no meu primeiro casamento eu era muito aberto, talvez isso me deixou diferente. E também pelo fato de... Aí tem toda a história. Ser um jogador de futebol, tá sempre nos holofotes, e aí vem a desconfiança, vem também todas as tentações do mundo que acabam... A gente fala, né, conspirando para que as coisas não aconteçam, para que os casais realmente não sigam. Então tem uma série de coisas, tudo junto, né? Podemos dizer assim, né? Porque juntou tudo e começou a entrar na nossa vida. Entrou mesmo, assim. Não, para destruir mesmo. Foi uma coisa... E aí, Aline, para você, então, como é que foi? Ele já estava sendo tocado e você ainda não. Daí eu não estava sendo tocada nessa época. E eu achando, porque assim, eu não consegui... Como eu não tenho ninguém da minha família que é cristão,
né? Ninguém da minha família, eu sou a única, e eu não, as nossas na amizades do lado também nunca tive um testemunho assim de um casamento que foi restaurado, então eu não tinha essa experiência. Como é que ele vai ser transformado? Como é que Deus vai mudar, né, o caráter dele, a forma dele, transformar a vida dele? Não conseguia entender isso. Aí, tanto é que um dia ele chegou para mim e falou assim: eu quero te contar uma coisa. Eu falei o quê? Eu estou fazendo um compromisso hoje com Deus. Primeiramente com Deus, depois com você, mas primeiramente com Ele. Porque com Ele eu sei que eu não posso errar. Né? Então, ele, naquele momento, ele disse que ele entregou a vida dele para Jesus. E quando ele me chamou, né, para ir, para presenciar o batismo dele, eu fui assim, o coração, sabe, cheio de coisa. Como assim tal? Tanto é que quando ele falou para mim que ele ia realmente, né, se batizar, eu fiquei cheio de julgamentos. E aí o pastor, né, falou para ele assim: não se preocupa, porque hoje o Espírito Santo vai tocar ela. Mas eu fiquei sabendo isso depois. Não, e tem uma historinha antes da Cris, que ela não sabe. Ela não Ah, sabe. eu adoro essas coisas que acontecem só na live. Não, só na live. Não, tem uma historinha antes disso. Na verdade, ela até foi muito educada, porque não foi dessa forma que eu disse para ela. Eu lembro bem, porque realmente esse foi o ponto. Eu conversando com o pastor da igreja, como eu disse, eu tinha essa vontade que ela me visse diferente. Então, não é que eu estava fazendo porque eu queria, mas eu queria que ela visse uma mudança em mim. E realmente eu estava mudando, mudei completamente. E ela não conseguia enxergar isso. Ela não conseguia enxergar, então ela ficava batendo na ferida. E eu lembro que eu conversei isso com o pastor. Eu fui até a igreja, conversei com o pastor, falei: pastor, não tem jeito. Não tem jeito, ela não consegue me ver da forma como eu gostaria. E o pastor falou: calma, porque não é a tua vontade. E o teu compromisso, ele disse bem assim, não é com ela, teu compromisso hoje é com Deus. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu lembro que eu voltei para casa e naquele dia a gente teve uma briga muito feia. Que nós estávamos chegando em casa e nós estacionamos o carro e nós estávamos já para vir para cá. Sim. Nós estávamos planejando para vir para os Estados Unidos. E nós chegamos na garagem, ela brigando comigo, falou muitas coisas para mim, com razão, né? Porque ela tinha razão de muitas coisas que ela falava, só que ficava isso como se fosse uma rotina, né? Os dois sempre se ofendendo. E nesse dia eu lembro que eu falei para ela assim, eu falei: olha, bem dessa forma, né? Quando ela disse para mim, porque eu não sei se eu quero isso, eu falei para ela, eu digo: olha só, eu não vou mais ficar, por exemplo, não te obrigando, mas insistindo nisso, mas eu quero que tu saiba de uma coisa, eu disse para ela: o meu compromisso hoje, ele não é mais contigo, meu compromisso é com Deus. Então, se tu realmente quer tomar uma decisão desse tipo, não tem problema, porque meu coração está tranquilo. Meu compromisso é com Deus. Aí você ficou nervosa, né, amiga? Eu fiquei apreensivo. Vai que ela diz, então vou tomar a decisão. Vai com Deus, então! Mas, Cris, foi tão forte isso, porque eu senti que realmente aquelas palavras não foram do Emerson. Né? De falar assim para ela realmente não foi uma coisa assim que eu teria coragem de fazer. Realmente Deus estava ali naquele momento e falou: cara, fala para ela realmente que teu coração sente, porque ela tem que escutar isso. E foi a mesma coisa que o pastor havia me dito ali. E aí eu acho que ali, assim, eu vi que ela meio que parou. Naquele momento a discussão parou. Ela desceu do carro, subiu para o apartamento. Eu também desci, subi para o apartamento. E aí, algumas semanas depois, né, eu falei para ela que eu iria me batizar. Eu lembro como se fosse hoje também. Ela olhou para mim e falou: aí, tá fazendo isso para me agradar? Eu digo: não estou fazendo para te agradar, mas eu gostaria que tu fosse. Gente, Aline, eu tô vendo o orgulho aí realmente ancestral, né? Geracional. Tava muito... Porque, gente, o homem já tá se batizando, falando eu vou com Deus, eu falo, vai com Deus, eu fico sozinha. Quer dizer, deixa ele com Deus, eu fico sozinha. Olha o orgulho aí. Ele falando, eu fiz o compromisso. Quebrar isso, Cris. Olha, não, tô vendo, amiga. Tô vendo que não foi fácil quebrar vendo, isso. Né? Olha, eu vou dizer, só Jesus para transformar essa pessoa. Nossa, isso aí de 7 gerações. Vem 7 gerações desse orgulho. Tá Graças quebrado, a Deus você quebrou isso, em nome de Jesus. E aí, o dia que ele falou, né, vou fazer o batismo e tal, quando eu fui assistir o batismo dele, né, eu vi ele assim, eu vi um anjo lá em cima, sabe? Como se eu visse um anjo, me tocou de uma forma tão forte o Espírito Santo, me tocou de uma forma tão forte
que aquilo saiu, assim, eu falei, eu quero isso para minha vida também, eu quero isso, eu quero essa experiência com Deus, eu quero isso para mim. Sabe, eu já queria lá, estar lá no palco com ele, já lá no púlpito com ele. Eu preciso desse Instagram post. Eu preciso para mostrar, preciso desse momento para postar. E aí foi incrível, assim, que tanto é que depois, assim, de semanas, eu falei, não, eu quero também. E aí eu comecei a estudar, né, sobre o batismo, entender um pouco mais realmente o significado, né, desse compromisso com Deus. E foi assim, realmente foi dali do momento do meu batismo que a nossa vida começou a ser transformada. O nosso casamento começou a ser restaurado a partir dali. E foi assim, foi um processo, né? Acho que foi um processo, não foi do dia para a noite, não foi num passe de mágica, mas foi um processo dia após dia, porque realmente um casamento, ele é construindo dia após dia, né? Você realmente agradar o outro dia após dia. Eu precisei quebrar esse meu orgulho, precisei reconhecer que eu tenho que pedir perdão quando eu estou errada, né? Quando ele me pede perdão, eu aceitar esse perdão dele também na minha vida. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu fui, assim como ele foi restaurado, eu também fui restaurada por completa, porque hoje eu peço perdão. Se eu faço alguma coisa errada, eu peço perdão. Não, né, não gosto de dormir magoada. Então, a gente realmente vê que Deus agiu de uma forma, assim, sobrenatural na nossa vida, porque eu precisei quebrar muitas barreiras. E esse orgulho, né, Cris, que eu tinha... até mesmo esse sentimento, às vezes não me sentia amada, eu declarei para a minha vida, eu falei, não, a minha família, a minha história vai ser diferente, da minha família, das minhas filhas, vai ser diferente. Eu não posso mudar meu passado, mas eu posso mudar meu futuro e meu presente. Então, a partir daí, sabe, eu mudei, eu falei, não, eu vou mudar a vida das minhas filhas, porque eu tinha muito essa coisa também, porque na minha infância eu não recebia muito eu te amo, e eu tinha dificuldade até de falar para ele eu te amo. Né? Porque eu não recebi isso. Eu recebia o amor dos meus pais através de outra forma, através de outra linguagem de amor, né? Mas eu tinha dificuldade de realmente falar eu te amo. E hoje, graças a Deus, até isso sai automático. Eu falo eu te amo para as minhas filhas. Olha. Então, eu precisei quebrar, eu precisei declarar que a minha história ia ser diferente. Nossa, isso que você falou é lindíssimo, Aline. Que o seu passado não vai definir o seu futuro. Não. Não vai, não pode. Isso é importante. Não importa o que você passou, se você foi rejeitada, se você foi... Não importa. Seu futuro é você que escolhe, você que determina. Gente, olha, que casal maravilhoso. Eu quero, assim... eu falei até para a Lari e para o Lucas quando eles vierem para cá, porque eles vêm todo junho aqui, não vieram mais. A gente tem que convidar vocês. Sim, conhecer. É um prazer. Porque eles faziam toda quinta-feira, quando ele estava jogando no PSG, toda quinta eles abriram a casa para a Bíblia, e a Lari, ela falava, eu não aceito o Lucas, ele tem que ser salvo, eu só caso com homem salvo. E ela... E ele teve um encontro, eu contei um pouco a história deles, mas é lindo isso, porque isso que você falou, Emerson, é verdade. Assim, Deus te colocou numa posição que você tem acesso a muito mais oportunidade de se perder no caminho, né? A oferta em todos os sentidos, de deixar a família, de outras mulheres. Então, assim, mas como fala, né? Quanto maior o pecado, maior a graça. Né? Então, tudo que você passou hoje, vocês dois têm um ministério, né? Você tem os homens com propósito e as mulheres com propósito. Eu recebi várias perguntas, gente, muitas pessoas perguntando qual o ministério da Aline, como eu posso participar. Eu vou escrever embaixo dessa live para vocês terem acesso, perfeito. Tá? Todas estão super convidadas. E o Instagram, tá. E eu gostaria que vocês encerrassem com uma oração. Claro. Para abençoar e para restaurar vidas, relacionamentos de pessoas que, assim como você, Aline, hoje estão falando, eu não tenho esperança. Uma mensagem assim, que eu quero dizer também, porque assim como Deus, né, transformou o nosso casamento, trouxe um outro ressignificado, ele também pode transformar qualquer casamento. É só você dar espaço para ele entrar. Porque Jesus está sempre na porta. Ele é um gentleman. Ele não vai entrar se você não abrir a porta. Então, ele precisa que nós abrimos a porta para que ele entre na nossa casa. Quando a gente abre a nossa porta para ele entrar, nós estamos protegidos e blindados por ele. É muito importante. Amém. O casamento, a gente sempre fala que o casamento são 3 pessoas.
né? Deus, o marido e a mulher. Deus precisa estar no centro do casamento. Aline, uma pergunta rapidinho. Vocês foram em algum seminário? Vocês leram algum livro? Alguma coisa que você pode depois... Porque vocês vão escrever um, né? Vocês têm que, vocês sabem. Mas assim, vocês têm depois, se você puder indicar, e eu ponho também no post, né? Algo que te ajudou vocês para outros casamentos, outras pessoas, né? Super indico. Casamento Blindado. Eu li também que foi muito bom o livro. Casamento Blindado. Isso, Casamento Blindado. Tá. Então... Cris, eu gostaria só também de finalizar bem rápido. Eu acho que a decisão, às vezes, mais fácil, né, para um casal de desistência, né, no caso, a de desistência, porque as pessoas acham que é o caminho mais adequado. Quando tem um problema, a primeira coisa, acabou, né? E eu acho que nós somos aqui um exemplo de quem realmente lutou por um casamento, que a gente sabe que é a instituição mais importante de Deus, né? A gente sabe que o casamento é muito importante para a família. Então, as pessoas, né, que estão hoje escutando, vendo a gente, né, que se você está com alguma dificuldade, não desista, não é essa a melhor opção, né? Tente reconciliar, porque Deus só está esperando que você abra a porta da sua casa, como a Aline disse, para entrar. E a coisa também mais importante que aconteceu na minha vida, que eu queria deixar para todos aqui, é que esse caminho do futebol, se eu pudesse hoje escolher e dizer assim, cara, eu era mais feliz antes, ou eu era mais feliz, ou tu é mais feliz hoje? Eu vou dizer que hoje eu sou mais feliz de quando eu jogava na seleção brasileira, quando eu participava desses clubes todos aí que eu representei no mundo, né? E então eu posso dizer mesmo de coração que hoje eu tenho uma vida que realmente eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, e que Deus tinha um plano na minha vida. Ele quis me fazer jogador para que eu estivesse aqui hoje falando de tudo isso. Então, na verdade, eu achava que o meu objetivo final era ser o capitão da seleção brasileira. E Deus tinha algo maior na minha vida, de ser um pai, de ser um marido, e de ser essa pessoa que pode dizer hoje que tudo aquilo que eu vivenciei na minha vida, a coisa mais importante hoje é o que nós temos, que é essa relação com Deus. É verdade. Lindo. Gente, olha, vocês estão me emocionando. Eu quero, antes de vocês abençoarem o horário, eu quero explicar por que eu roubei o barco do meu filho de 4 anos. Porque eu falei assim, Deus, qual o símbolo, né, dessa live? Eu quero agradecer demais, sabe? Vocês são 2 pessoas ocupadas, pais, e pegar o seu tempo até compartilhando. Então, eu honro o seu tempo, a sua vida, eu quero agradecer. E assim, eu coloquei no meu livro Doidas no Divã, para muitas pessoas, meu casamento também foi totalmente restaurado por Deus. E a pergunta é, né, o que eu faço? Eu pulo desse barco, né? Quando a gente casa, a gente está num barco juntos. E aí, muitas pessoas estão nos ouvindo agora, estão se perguntando, será que eu pulo desse barco? E a gente escuta muito nesse processo, né, de pensar em divórcio, separação. Muitas pessoas falam, você tem que ter coragem para sair dessa relação. Eu abro parênteses para relações abusivas, sexualmente, fisicamente, emocionalmente, isso é uma outra história. Essa pessoa não está verdadeiramente casada com você, não está tratando você como Jesus trata a igreja, é uma outra história. Mas se você está num casamento que não tem álcool, abuso físico, e tem realmente pessoas imperfeitas, né, tentando se encontrar, e a gente está naquele barco, e eu falei até isso no meu livro, eu falo, às vezes a coragem não é você pegar as malas e sair. Às vezes a coragem é você continuar no barco. Exatamente. E encontrar caminhos de ir para a mesma direção. E para aqueles que saíram do barco, assim como Pedro, né, que olhou Jesus e pulou do barco e começou a se afogar nesse momento, vamos lembrar que mesmo você se afogando, quando você entrega a sua vida a Deus, Jesus te pega pela mão e levanta. Então, assim, mesmo para aqueles que saíram agora do barco, às vezes você assistiu essa live para pensar, sabe de uma coisa? Deixa eu entregar minha vida a Deus, para Ele me restaurar e levantar. Seu centro do casamento. Verdade. Então, assim, eu coloquei uma música de fundo da Jesus Culture que chama Set a Fire, que pede pro fogo de Deus entrar na nossa vida. Então eu quero que vocês 2 agora façam uma oração para abençoar todas as vidas que estão assistindo a gente agora e que vão continuar assistindo depois. Muito obrigada. Deus abençoe você, Emerson, você, Aline, a sua família, o seu ministério Mulheres com Propósito, o seu ministério Homens com Propósito. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Obrigada.
Pai amado, Abba, Pai, obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa, Senhor. Obrigada pela essa oportunidade linda, Senhor, que a Cris nos deu para falar do nosso casamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também quero agradecer pela vida dela, Senhor, essa mulher que o Senhor levantou, Senhor, que o Senhor venha capacitar ela cada vez mais, Senhor, para fazer a diferença na vida de tantas pessoas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Derrama tua graça sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho amado, assim como o Senhor restaurou o nosso casamento, Senhor, eu creio, Senhor, há esperança, Senhor, que as pessoas possam ver que há esperança em Ti, Jesus, que tudo é possível, é só a gente abrir a porta para que o Senhor venha habitar no nosso lar, nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser perseverantes, Senhor, e não desistir, que o barco está ali, que a gente não pode cair para fora do barco, que a gente possa permanecer e acreditar, Senhor, que o casamento foi criado por Ti, foi gerado por Ti, que uma família, Senhor, feliz, ela vai ter desafios, ela vai passar por muitas provações, mas que o Senhor está ali adiante de tudo, Senhor, que nós possamos ser perseverantes e não desistir no meio do caminho, Senhor. Venha trazer harmonia, que casamentos sejam restaurados essa noite, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, venha entrar nesses lares hoje, Senhor. Venha trazer a Tua paz, a Tua alegria ali nessas casas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha habitar, Senhor, e nesses lares, Senhor. Que o Senhor venha fazer a diferença, que todos possam saber, Senhor, que somente por Ti, Senhor, esse é o verdadeiro caminho para que a gente possa, Senhor, transformar algo que estava morto, Senhor, que o Senhor pode ressuscitar. Assim como o Senhor saiu, Senhor, daquela tumba, o Senhor pode ressuscitar, Senhor, um casamento que está destruído, Senhor, onde não tem mais esperança, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, vida sobre esses lares. Eu declaro harmonia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor, pela vida da Cris. Desde já eu te agradeço, Senhor, pelo meu casamento, pelo que tu tens feito, Senhor, na minha família, Senhor. Que nós possamos, Senhor, alcançar muitas pessoas, Senhor, que precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Eu te dou graça, Senhor, pela Tua misericórdia conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Ai, menina, ainda bem que esse filtro não... Você cai as lágrimas, ó, e fica linda. Graças a Deus por esses filtros. Não, esses filtros é ótimo do Instagram. Você pode chorar à vontade. Não cai cera, não cai maquiagem. Não, olha. Eu não consegui colocar um filtro, porque eu pensei, como é que eu vou colocar um filtro? Não vai ficar com cílios depois de batom? Não dá. Não dá, né? Ai, ó, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Emerson. Obrigada, Ali. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau. Gente, o que foi isso? Que casal é esse? Que coisa mais linda. Olha, eu tô impactada. E passou de 1 hora e o Instagram, eu falei, não, é milagre. Não baixou, mas não tirou a gente do ar. Muito obrigada, gente. Por favor, compartilha essa live. Compartilha. Eu vou colocar rapidinho aqui os comentários. Compartilha. Copy link, copia e compartilha com os grupos do WhatsApp que vocês têm, põe no seu stories. Eu acredito no poder da oração, não só eu, mas a neurociência já provou tanto o poder da oração e o poder do testemunho, gente, da gente assim ver a história desse casal. Você vê, foi lindo, eles foram tão abertos, tão vulneráveis, né? Como é difícil, um homem que falava que tinha dificuldade de se abrir com a própria mulher. Deus transformou ao ponto que hoje ele está se abrindo para as pessoas que ele nem conhece através da mídia social. Olha, eu estou chorando o que é o poder de Deus. Eu não sei se eu vi o poder de Deus. Essa mulher que falou o tempo inteiro do orgulho, toda humilde, falando do poder e do amor de Deus. Eu vi a Aline nesse evento, gente, que ela faz toda sexta-feira, 10 da manhã, e eles pegam num café e ela falando a palavra de Deus no meio de um café lotado numa mesa de mulheres, que é humildade maior que isso, de você, sabe, não ter vergonha de falar a palavra de Deus. Então, assim, esse casal mostra o que é o poder transformador de Deus. E eu, como terapeuta, continuo falando para psiquiatras, psicólogos, terapeutas no mundo inteiro. Vamos, por favor, receitar doses de Deus, porque a saúde mental precisa de fé mais que nunca. Deus transforma, Deus salva, a fé cura, a fé restaura, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, doidas, receba o louco amor de Deus. E a gente tem amanhã a pastora Zenete, que eu não vou nem falar. Vem de maiô, porque o fogo vai descer amanhã, já tô avisando. Eu já vou ficar, ó. Vai ser maravilhoso, uma história de revolução, de transformação. A pastora Zenete
Ela é uma intercessora. Eu sei que quem, assim como eu, nem sabia o que era uma intercessora, mas ela intercede, ela ora para grandes ministérios que ajudam pessoas no Brasil inteiro, como a Igreja Lagoinha, Diante do Trono, e ela tem esse trabalho de interceder na vida das pessoas, de orar, mas ela, antes disso, ela é uma mulher e ela tem uma história por trás que a gente vai conhecer amanhã, tá bom? A nossa última live amanhã, às 21h30 no Brasil. Deus abençoe vocês. Amo vocês, doidas. Tchau.